Gente, e agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que eu tenho certeza que é algo que a gente todo dia precisa, muitas vezes a gente acha que não precisa, mas precisa, que é falar sobre direito familiar. Você conhece os seus direitos dentro do seu casamento, com os seus filhos, né? Pais, enfim, a gente acha que isso não tem a ver, mas tem nos dias de hoje. E para entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Luciane Stroyer, ela que é especialista, né, sobre essa questão de direito familiar. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo e levando aí para a população um pouquinho de conhecimento sobre o direito de família. E como é necessário, né? Porque assim, a gente algumas vezes já se encontrou, já conversou. Eu aprendi muito com você sobre isso. Sim, Muito né? mesmo. Quando a gente fala direito de família, o que seria para que as pessoas que estão assistindo agora, estão entrando aqui no celular, estão vendo nosso podcast, possam entender melhor? O direito de família, ele é basicamente os direitos ali que guarnecem a família, né? Seria com relação à guarda, com relação aos alimentos para o cônjuge, para crianças menores, né? Para crianças. Uhum. E também tudo que envolve ali a família, direito das sucessões, né? Inventário, o divórcio. Então, qualquer problema que exista dentro da família, se aborda ali o direito de família. Tá, quando uma pessoa vai casar, por exemplo, tem lá um contrato, né? Quais são os contratos que existem hoje em dia? Então, quando a pessoa vai casar, ela tem que escolher o regime de casamento, que seria o comunhão universal de bens, que é quase não se usa mais. Uhum. Tem o comunhão parcial de bens, que é o usual, né? Que é Uhum. aqueles bens que serão partilhados que o casal constrói junto. E tem a separação total de bens, que cada um fica ali com o seu bem que construiu antes do casamento e durante o casamento. E tem mais um também que não é muito usual, que é a participação final nos aquestos, que seria quando o casal vai se separar, daí dividiria o patrimônio e durante o casamento cada um administra o seu. Nossa, é muita coisa. É bastante coisa. Tá. Algumas vezes eu já escutei, tanto na internet quanto em TV, que se, por exemplo, mesmo você não sendo casado, mas você morando junto ou tendo um relacionamento já durante um período com uma pessoa, essa pessoa tem direito ao que é seu. Isso é verdade? Seria daí a constituição da união estável? Eu não sei, doutora, eu só sei que, tô junto, tô ficando, tô namorando já 2 anos com a pessoa. Às vezes eu moro junto, às vezes eu tô na minha casa, ele tá na casa da mãe dele. Pode Então, ocorrer isso da olha, pessoa ter direito, de repente, uma separação, a pessoa ter direito a alguma coisa? se esse namoro, ele caracterizar a união estável, porque às vezes a pessoa fala assim, estou namorando, Mas não é algo. é algo que entra nos requisitos da união estável. Aham. Aí pode entrar requerendo o reconhecimento da união estável e a partilha do patrimônio que foi construído durante esse período. Entendi. Independente se tem papel assinado ou não. Independente se tem papel assinado ou não, porque até o papel assinado no cartório, ele é contestável. Por isso que mesmo com o contrato de união estável, você tem que entrar com um processo de reconhecimento de união estável para o juiz ali avaliar se está dentro dos requisitos ou não da união estável. Entendi. E, assim, bom, isso é um assunto importante que eu acredito que muita gente tenha dúvida, então a doutora já deu uma esclarecida aqui. Quando a gente fala de divórcio, é uma infinidade de coisa, né, que envolve. O que mais pega num divórcio, vamos dizer, de pouco período e de muito período de convivência? O que mais pega num divórcio é quando tem filhos. Uhum. Ou quando acaba o sentimento de um e o outro ainda continua apaixonado ou amando, aí é mais complicadinho, porque quando envolve o sentimento, a pessoa ela perde o racional. Aí começa uma disputa judicial imensa, porque é o único jeito de você continuar com o vínculo com aquela pessoa ainda, então começa a usar o processo como um instrumento de vingança. A gente vê muitos casos ainda no direito de família, o processo sendo usado
como o instrumento de vingança, ou o filho também sendo usado como moeda de troca, né, que é uma das formas de você atingir a outra parte, né, que é ali no filho. Então a gente vê bastante dessas situações e é bem complicado quando a gente pega esses casos, porque você às vezes tem que ficar indo na justiça defender coisas que não caberia estar ali e atrapalhando quem realmente precisa do seu caso que seja julgado. Quanto tempo leva um caso desse para ser resolvido? Por exemplo, de um querer a separação e o outro não. Pode levar quanto tempo? Leva bastante tempo. No mínimo, para ser rápido, 2 anos. Mas a gente tem processo ali que está mais de 5 anos, que eles brigam e um processo desmembra outro, que desmembra outro, e vira ali uma bola de neve, e vira processo criminal, e vira processo civil, e vira processo na família. Então, daí a briga começa a ser bastante longa, né? Com vários processos e demora bastante tempo, e o emocional ali da pessoa também vai sendo bastante desgaste, né? Tem bastante desgaste emocional. Sim, porque daí a coisa não acaba numa boa, né? A coisa acaba no pé de guerra mesmo. Exatamente, né? Começa a briga intelectual ali no meio dos... Intelectual que eu digo, né? Porque no meio dos processos aí... Daí vem medida protetiva, daí eles não podem se falar, daí tudo é falado através do advogado, através do processo, aí um fica bravo, um fica mais ofendido, por que me processou? Então, porque às vezes o processo no divórcio ele é necessário, né? Uhum. E a outra parte às vezes não entende, então ela fica ofendida, então ela quer ir pro ataque, porque o emocional dela foi assim, ela se deixa levar pelo sentimento e o emocional o racional vai embora, ela se afunda ali no meio dos processos, né? Meio complicado. E quando envolve filhos? Porque tem também o lance da guarda compartilhada. Quando acontece a guarda compartilhada? É quando os dois, digamos, em comum acordo, querem se separar? Ou é uma coisa já estabelecida por lei que tem que ter? Como que funciona isso? A guarda compartilhada, ela é regra no judiciário. Uhum. Então, salvo os casos com peculiaridade, quando há muito litígio, ou quando também há ali uma medida protetiva, pode ser que seja fixada unilateral. Mas é um caso bem delicado que tem que ser analisado ali caso a caso, para ver se o juiz vai fixar a unilateral, mas a regra é a compartilhada para que os dois pais possam participar da vida dos filhos de forma ativa. Entendi. E um filho, ou 2, ou 3, é a mesma... É a mesma coisa. Mesma coisa. E quando a gente fala de pensão, né? Porque aí eu acho que é o que pega também. Como é que funciona essa parte? Porque eu já vi histórias que é a mãe que tem que pagar a pensão, histórias que é o pai que tem que pagar a pensão. É um pouco confuso. Para mim, que, por exemplo, não entendo muito de lei, a gente fica meio perdido, né, doutora? Então, por isso que eu tô perguntando, porque eu acho que muita gente também tem essas dúvidas. Sim, na verdade é assim, quando é fixada a guarda, fixa a residência fixa da criança. Mesmo que seja compartilhada. Mesmo que seja compartilhada, porque a compartilhada é para dividir as decisões. Tempo, né? Não, a compartilhada é para dividir as principais decisões da vida civil da criança. Entendi. Então, a residência, ela fica fixa e com o direito de convivência ali do genitor não guardião, que não está com a guarda física da criança. Uhum. E quem não está com a guarda física da criança, daí tem que pagar os alimentos. 50% em regra, só que tem que ser analisado o caso a caso também, vai contribuir. Então, a criança mora com a mãe, por exemplo, presume-se que ela já está cumprindo com a parte dela dos alimentos. Então, o pai tem que arcar com, no mínimo, 50% dessas despesas. Entendi. Então, seria só alimentícia. Alimentícia. Escola, essas coisas não influencia. A pensão alimentícia, os alimentos, ele já inclui todas as despesas mensais da criança. Escola, roupa, vestuário, lazer, tudo que ela...
as despesas com a casa também, aluguel, mercado, farmácia, tudo isso é incluído. E isso é feito de acordo com o piso salarial do pai. Isso, ou da mãe, no caso. Isso, Né? o juiz ele vai ver o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade da criança e a possibilidade do alimentante de pagar. Tá. E por que existe tanta briga em relação a isso, que a gente escuta tanto? Não pagou a pensão, vou mandar te prender. Tem muita briga. Não é isso? Tem O que bastante acontece? briga. Olha, eu acredito que tem bastante pais que eles acham que assim, em regra, né, não vamos colocar pai ou mãe, mas em regra, sim, os pais que pagam a pensão, eles acham que as mães vão usar aquele dinheiro para uso próprio. Uhum. E é o que eu sempre falo, mesmo que a genitora pegue o dinheiro da pensão, ali, que o pai paga, que é razoável, que é 50% das despesas da criança, e gaste consigo, ela já bancou a criança o mês inteiro. Então, a Sim. criança comeu, a criança foi para a escola, a criança tem uniforme, né? Então, é por isso que há essa crença ou não, esse entendimento errado, né? De que talvez a mãe use ou esteja pedindo mais do que lhe é devido para a criança, né? Mas, geralmente, a gente sabe que às vezes a criança gasta muito mais do que está sendo exposto ali. Porque né? é imprevisível, né? Às vezes é um remedinho, às vezes passou mal de alguma coisa, às vezes é um docinho ali na esquina. A criança, ela precisa desse apoio, né? Não, e às vezes não é contabilizado. Ai, mãe, paga um sorvete. Ai, paga o lazer. Então, assim, é uma coisa complicadinha. Então, a gente pega uma base, né? A mãe apresenta uma lista ali de despesas mensais da criança e o juiz ali vai imputar 50% dessas despesas para o pai pagar. Só que daí tem que ver quem ganha mais, às vezes o pai ganha bem mais que a mãe, né? Às vezes a mãe está desempregada, tem tudo isso. Mas agora também tem uma situação que dizem que a mãe, quando ela fica cuidando da criança, agora ela tem que receber um valor um pouco a mais. Porque isso ninguém contabiliza, Não. né? Que a mãe tá ali no o horário dia que ela a tá dia. fazendo a comida. Tudo bem que são funções da mãe também, ou do pai, quem tá cuidando. Isso. Mas tem todo um ajuste Não, aí, sim, né? tem todo um trabalho que não é contabilizado, né? E criança dá trabalho e criança dá despesas. Então, às vezes, as pessoas têm que passar a ter essa consciência também. Porque às vezes, leva para a escola, traz da escola, vai dar banho, vai fazer comida, acorda cedo, faz o café da manhã, faz isso, faz aquilo, né? Então, dá muito trabalho também isso. Então, isso agora eles estão vindo aí com um novo protocolo para que seja conscientizado até os juízes, os julgadores, os advogados, de que isso tem que ser contabilizado, né? Na hora de fixar a pensão alimentícia. Você falou algo assim legal, porque a gente está vendo de uma forma ampla, geral, mas a gente sabe que no dia a dia muitas vezes isso não acontece, né? A gente sabe que às vezes você separa ali, não vai para uma parte judicial, combinam entre eles, um mês paga, outro mês não paga. Como é que fica? Porque são poucos os casais que levam isso a pé da letra bonitinho na lei, né? Porque, querendo ou não, tem o advogado, tem um custo, tem todo um trâmite. E para quem não tem isso, doutora, faz como? Então, assim, quem não não pode pagar um advogado, pode ir para um advogado público, uma defensoria pública, o próprio Ministério Público, mas tem que ser regularizado. Porque é uma frase que eu sempre falo: o direito não socorre a quem dorme. Porque se você não pedir alimentos para o seu filho, esses alimentos, sem decisão judicial, não retroagem. Então, se você só vai passar a ter direito de receber pensão alimentícia e cobrar após uma determinação, uma decisão de uma ordem judicial. Entendi. Complicadinho. Bem complicado. Bom, e quando envolve violência familiar, né? Porque também tem esse outro lado da moeda, né? Que às vezes uma separação é porque envolve violência, às vezes bebe, bate na esposa, bate nas crianças, ou sei lá o que mais pode acontecer. Como que é esses casos?
Olha, quando há violência doméstica, a genitora ela pode ir na delegacia da mulher, pedir uma medida protetiva e ali ela também já pode solicitar uma pensão alimentícia, uma guarda. Mas também é o ideal desmembrar para a vara da família, né? Para que possa ser analisada ali para o pai toda essa situação. Mas ali ela pode pedir a medida protetiva para ela, e em base nisso pedir uma guarda unilateral, pedir a pensão alimentícia para que fique resolvida toda essa situação. Ela não vai mais poder ter contato com o genitor, vai ter que ser através de terceiros, e assim... E ele vai ter que pagar a pensão também. Ele vai ser obrigado a pagar a pensão alimentícia, com certeza. Quando não paga a pensão, o que acontece? Se ele não paga pensão tendo ordem judicial, ele pode ir preso. Agora, se não tem a ordem judicial para pagar, não acontece nada. O que seria essa ordem judicial? Seria você entrar com pedido de alimentos e o juiz deferir. Dizer que tem que pagar. Tem que pagar. Se eu entrar com o pedido, esse pedido não sai, fica a critério dele pagar ou não. Não, esse sai porque é urgente. Tá. Aí só não vai sair se a mãe não pedir. Agora, isso é um direito líquido e certo que a gente fala. Entendi. Tá? Ela vai ter esse direito. Então, ela tem que entrar com um pedido de pensão alimentícia. O pai vai ser citado. Se ele não pagar o primeiro mês, ela já pode entrar com processo de execução pedindo para que ele seja preso. Entendi. Para vocês verem como é uma coisa que é importante a gente saber, né? A gente acha que, casou, tá tudo bem, tá tudo lindo, daqui a pouco começam os problemas, não sabe nem por onde, né? E existe muito isso, não existe? Sim. Essa complicação. Você acha que isso tem aumentado ou tem diminuído? Olha, eu acho que tem aumentado. Hoje em dia, com a liberdade das mulheres de trabalharem, né, de conseguirem manter o seu próprio sustento, eu acredito que hoje as mulheres não levam mais aforo para casa. Então, uma mulher que pode ali prover seu próprio sustento, não depende ali de outra pessoa para ajudá-la, hoje em dia, qualquer coisinha... Já separa. Você acha que a rede social, ela tem um pouco de culpa nisso? Você acha que ela, de alguma forma, influencia as pessoas a ter esse desentendimento, de querer separar? Olha, eu acho que sim, porque hoje em dia a rede social ela tem muito conteúdo vazio. E ali se tornou uma terra de ninguém, onde todo mundo tem, como que eu posso dizer? Todo mundo virou coach ou todo mundo virou especialista de algum assunto. Então, às vezes, a gente a vida maravilhosa das outras pessoas na rede social e coloca para dentro da nossa casa algo que talvez não seja verdade, e isso instiga a pessoa a querer ter um padrão de vida igual da influencer, que não existe, e isso pode sim levar a ela querer sair daquele relacionamento que ela acha que é meio vazio, que nem falam, né? Hoje em dia as relações são rasas, né? Bem rasas. E como que você vê essa questão, digamos, de você casar? É muito caro hoje em dia casar e separar? É mais caro você separar do que você casar. É muito mais caro. Que tá mais caro separar? Muito mais caro separar. Por isso que é tão enrolo. Então, não, é isso. É que eu digo assim, se você for casar é simples, né? Você vai ali no cartório, você pode casar. Agora, se separar é bem mais caro, o custo é bem mais alto. E bem mais desgastante. Quando a gente fala de, digamos, buscar um advogado, você acha que tem muitos casais que antes de casar, eles já buscam um advogado para saber de tudo isso que a gente está conversando aqui? Já para se situar se alguma coisa... Ou são poucos os casais que têm essa... Eu acho que até uma cabeça aberta, né? Porque muita gente leva isso como um preconceito. E não é, acho que você tem que saber, né? Sim. Eu acho que são poucos que procuram um advogado antes de casar. É necessário, deveria ser necessário até para entender os pactos antes nupciais, né? Mas são poucos que têm essa consciência. E os que procuram é quando tem bastante patrimônio, quando tem patrimônio, querem saber se vão, né, se vai ter um problema ou não. Isso, exatamente. Mas geralmente são muito apaixonados e pensam que vai ser para a vida inteira e não... E não é, né? E me diz outra coisa, antes que me fuja. Existe acordo, digamos, acordo nupcial de traição ou não? Se trair, separa, algo assim? Você já fez alguma coisa nesse sentido? Você pode colocar, né, cláusulas contratuais ali no pacto antinupcial, né?
E que daí, se a pessoa trair, por exemplo, ela não tem direito a nada, ou ao que tá ali na lei mesmo, que oferece pra ela. Sim, você Ela não pode fazer... lutar depois por mais nada. Não, não pode. Só que eu sempre falo, a gente como advogado, a gente encontra, você pode fazer esse pacto, pode fazer esse contrato, se trair vai pagar tanto, se divorciar vai pagar tanto, e muitos famosos fazem isso, né? Uhum. Mas sempre há uma brecha, né? Sempre há que pode ser contestado. Por isso que eu sempre falo, eu escuto as pessoas falando assim, faça um contrato de namoro para não dar união estável. E aí, você chegou num ponto interessante. Tem muita gente que namora aí, ó, e tá vendo, namora aí 3, 4, 5 anos a pessoa, que foi o que eu falei, acho que logo no início. Uhum. E às vezes a pessoa não mora junto, mas só dela estar estável com esta pessoa já gera. Sim, e daí mesmo com o contrato de namoro, ele pode ser anulado ou pode ser derrubado se esse namoro tiver características da união estável. Que é a intenção de fazer família, apresentar como mulher, como esposa, né? Morar junto, cuidar e tudo isso. Então, eu sempre falo, os contratos dá para se resguardar, mas também podem ser ali contestáveis. O negócio é só ficar, tá, gente? Tô brincando. O negócio é nunca falar assim, meu marido ou minha esposa, né? Se você não tem... Meu namorido. Meu namorido. Então, se você colocar tudo isso nas redes sociais, apresentar em festas da família, já pode ser caracterizado uma união estável. E falando em união, qual que é mais sai quando as pessoas casam? Qual que eles mais escolhem? Qual que é a preferida? A comunhão parcial de bens, que é aquela que você vai dividir o patrimônio que foi construído pós-casamento. Pós-casamento, não tem nada a ver com o namoro daí, esquece o tempo do namoro. No namoro e noivado não tem direito, não tem direito a nada, salvo se já morarem juntos, né, e mesmo morando juntos, falam que é namorado, mas ali tem a característica da comunhão parcial, da união estável. Entendi. Gente, vocês viram que o assunto vai longe, né? Vai longe. É um assunto muito interessante para a gente saber. Quero que vocês confiram, então, aqui o nosso podcast. Vejam a rede social aqui também da doutora, para vocês saberem um pouquinho mais. Ela vai estar explicando para vocês. E, doutora, eu adorei. Adorei muito ver você aqui novamente. Eu que agradeço. Fiz um monte de perguntas, mas eu acho que são tudo perguntas necessárias, né? Que muita gente tem interesse de saber. E é isso, para vocês estarem por dentro do que é a nossa lei, né? A lei do nosso país, o que ela rege dentro, né, dessa questão aí de direito familiar. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, foi muito bom e passou muito rápido esse Passou, papo. né? Passou.